E a gente volta a falar da sonda da NASA que pretende se aproximar muito do Sol e trazer perspectivas que não tivemos até agora. Vou retomar a nossa conversa com o Cássio Barbosa, que é astrônomo do Centro Universitário FEI. Cássio, mais uma vez, uma ótima noite para você. E eu quero retomar, inclusive, minha pergunta, porque eu acho injusto quem está em casa nos acompanhando não pegar uma resposta tão necessária como essa, que é entender exatamente quais são os achados que essa sonda pode trazer de informação para nós aqui na Terra e também os outros questionamentos que surgem a partir de algo tão inédito. Sim, perfeito. A sonda ela tem, né, alguns objetivos mais pontuais, que é o estudo do Sol, o estudo da coroa solar, que é a parte mais externa do Sol. Tem várias perguntas ainda em aberto, né, para serem respondidas, mas também, né, ela vai propiciar a gente ver o panorama geral, né, entender o comportamento geral do Sol, que passa por fases, passa por ciclos de mais ou menos atividade magnética. Nós estamos agora num ponto máximo, né, atividade magnética, inclusive essa nossa interrupção me lembrou de que em casos extremos pode haver interrupção das comunicações via satélite quando há uma explosão solar. Não foi o nosso caso agora, mas isso é uma coisa assim que a gente precisa ter em mente, né, que pode acontecer e, portanto, a gente deve se preparar. É um assunto da climatologia espacial, que tanto, né, o estudo do Sol para tentar antecipar esses eventos mais intensos, mais dramáticos, para que a gente consiga se preparar aqui na Terra, né, já que nós temos uma dependência muito grande de sistemas elétricos e eletrônicos. E um outro aspecto também é o próprio clima, né? O clima na Terra ele é influenciado por essa atividade magnética, né? E nós descobrimos isso através daqueles anéis de crescimentos em árvores. Então, em períodos de mais ou menos intensidade, a gente sabe desse ciclo magnético, a gente sabe que na Terra chove mais ou chove menos. Então, são compreensões que a gente precisa, né, ter um panorama mais completo do que simplesmente pontual, para que a gente consiga ter, né, esse conhecimento do comportamento do Sol, que apesar de daqui, né, para nós, assim, sem instrumentos, parece que ele é estável, parece que ele não tem todo esse frenesi magnético, mas de fato ele é bem ativo, né? Em épocas como agora ele é muito mais, em outras épocas ele é muito menos. E tudo isso tem um impacto aqui, né, na vida na Terra. Cássio, quando a gente olha para uma sonda e com uma missão tão específica como essa, eu estava lendo um relatório que foi divulgado pela NASA, a BBC também estava fazendo uma cobertura sobre isso, conversaram com os especialistas da agência, dizendo que, como você informou, eles podem perderem o sinal por um momento, há uma expectativa para que isso depois seja retomado. Mas também havia uma grande preocupação, de acordo com os desenvolvedores, eles criaram uma super sonda para resistir, porque o nível de calor ali é absurdo, é inimaginável. Exato. Um dos objetivos da sonda é descobrir por que em uma região como essa, que ela atingiu 6 milhões de quilômetros do Sol, consegue ser mais quente do que a própria face visível do Sol. Essa face tem 6 mil graus, mais ou menos, de temperatura. E essa região, um pouco bem mais para dentro do que a sonda chegou, mas já fora do Sol, chega a ter 1 milhão de graus. Isso tudo, né, fora o campo magnético, que é muito intenso, o campo magnético atrapalha as comunicações que são feitas via rádio, e o calor intenso, né, danifica os equipamentos muito sensíveis para se obter medidas muito sensíveis. Foi desenvolvida essa placa, no comecinho você até citou, né, uma placa para proteger todos os equipamentos, então os equipamentos em si ficam na sombra dessa placa, e na parte que a placa fica voltada para o Sol, a temperatura quase chegou a 1000 graus. Só que atrás dela, a sombra, né, como também você citou, chega na ordem de 29, 30 graus, ou seja, uma temperatura bem agradável para esses instrumentos. Então, também, né, além desse conhecimento da física, da astrofísica do Sol, permite desenvolver novos materiais, né, materiais mais resistentes ao calor, técnicas mais robustas de comunicação em situações extremas como essa do campo magnético, o que desenvolve, né, a nossa tecnologia. E mais cedo ou mais tarde isso pode virar uma proteção para uma
sistema anti-incêndio, por exemplo, ou uma proteção melhor em indústrias que precisam trabalhar com temperaturas muito altas. Então, é uma coisa no avanço científico e no avanço tecnológico também. Cássio, queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui e conversar com a gente em pleno 25 de dezembro e explicar isso para quem nos acompanha, a importância das notícias que podem chegar nos próximos dias em relação a essa missão da NASA. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa Saturnália. Até mais, uma ótima noite para você.